Olá, meu nome é Pamela Vielmo, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas, licenciatura na Universidade Federal do Pampa, campus São Gabriel, e como tarefa de uma das disciplinas, nós tivemos a proposta de dar uma aula, então eu tô aqui para falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de genética. O que é a genética, né? A genética ela é um ramo da ciência que se dedica ao estudo da hereditariedade dos genes, da transmissão de caracteres de geração para geração. Se vocês forem para frente do espelho e se olharem, o que vocês vão ver? Fisicamente falando, vai ser a mistura dos genes do pai e da mãe de vocês. Ah, mas aí vocês vão me dizer, mas eu não sou parecida nem com meu pai, nem com a minha mãe. Na verdade, eu sou parecida com a minha avó. Aí vocês vão lembrar que a mistura dos genes do pai e da vocês, da mãe de vocês, é dos avós de vocês. Então vocês vão ter características que são lá dos pais de vocês e dos outros familiares também. Afinal de contas, o que é gene? O gene é um segmento de DNA, um fragmento, um pedaço do DNA que tem uma localização específica dentro do cromossomo. O DNA ele é responsável por codificar informações que vão determinar a produção de proteínas, e essas proteínas vão atuar no desenvolvimento das características de cada um dos seres vivos. Então, nós temos proteínas, tá? Que foi o DNA que mandou serem codificadas, serem produzidas. Essas proteínas vão determinar as nossas características. Se nós vamos ser altos, baixos, cabelo liso, cabelo crespo. Aí, para vocês entenderem melhor o que seria os cromossomos. Os cromossomos, eles são constituídos por uma longa molécula de DNA que está associada a proteínas. Por exemplo, o DNA ele vai se enrolar nas estonas, que são proteínas que vão ajudar a manter a estrutura do cromossomo, formando esses fios que nós chamamos de nucleossomos. Esses nucleossomos vão se enrolar, vão se condensar, formando a cromatina, que é esse fio dos nucleossomos, que é o DNA, com as estonas, proteínas estonas. Essa cromatina bem condensada, ela vai se juntar e vai formar o que nós chamamos de cromossomo. Esses cromossomos, eles vão estar presentes no núcleo das nossas células e a quantidade dele vai variar dentro de cada espécie. Quando nós temos o conjunto de todos os cromossomos, nós chamamos de cariótipo. Esse cariótipo ele vai ser diferente dependendo da espécie. Ele vai variar em formato, o formato dos cromossomos é diferente, o tamanho dos cromossomos, o tamanho em número de cromossomos é diferente. Por exemplo, na nossa espécie, nos humanos, nós temos 46 cromossomos que vão estar organizados em 23 pares. Desses 23 pares, 22 pares são de cromossomos autossomos, enquanto um par são de cromossomos sexuais, que pode ser XY nos homens ou XX nas mulheres. Então, reiterando tudo que nós vimos até agora. Dentro da célula está o núcleo. No núcleo nós temos os cromossomos. Esses cromossomos são formados por DNA lá condensado. E nessa fita de DNA, em segmentos específicos, estão os genes. Falando um pouquinho de célula, nós temos que lembrar que nós temos dois tipos celulares: as células haploides e as células diploides. Nas células haploides, nós temos apenas um conjunto de cromossomos, ou seja, tem metade do número de cromossomos da espécie. Essas células haploides são os gametas, são as células reprodutivas. Nas mulheres, nós temos os ovócitos e nos homens, nós temos os espermatozoides. Já as células diploide, elas possuem o conjunto de cromossomo completo, ou seja, o número é o número total, os cromossomos estão aos pares. No nosso caso, então, seriam 46 cromossomos. Essas células diploides são as células somáticas, ou seja,
todas as células que compõem o nosso organismo, todas as células do nosso corpo são células somáticas, exceto pelos gametas, pelas células reprodutivas. As células reprodutivas, então, no nosso caso, dos gametas, são 23 cromossomos, 23 nos espermatozoides, 23 nos ovócitos, que daí, então, na hora da fecundação, vai se juntar e vai dar o número total de cromossomos da nossa espécie. Eu vou deixar esse link para vocês entrarem e olharem. É um site muito legal que eu encontrei, onde vocês podem entrar em cada uma dessas células, célula animal, vegetal, procariótica, e vocês podem olhar a constituição das células, tudo que elas têm por dentro. Por exemplo, sugiro que vocês vão na célula animal e na célula animal vocês encontrem o núcleo. Selecionando o núcleo, abrindo, vocês vão ver que vai ter uma explicaçãozinha bem legal sobre o que tem no núcleo, sobre como é o núcleo. Vocês podem fazer isso e ir entrando de célula em célula, é muito interessante, pode ajudar vocês também na parte do conteúdo de biologia celular, da parte que vocês vão estar vendo sobre as células. Então, como aqui a gente está vendo essa parte mais da genética, sugiro que vocês procurem o material genético dentro de cada uma dessas células. Como a gente não pode falar de genética sem falar de RNA e DNA, vou falar um pouquinho para vocês aqui. O RNA e o DNA são ácidos nucleicos. O RNA, então, chamado de ácido ribonucleico, enquanto o DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico. Eles têm algumas diferenças. Por exemplo, o RNA é uma molécula que é responsável pela síntese de proteínas das células do corpo. Proteínas têm inúmeras funções, entre elas aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, estrutura para o cromossomo, tudo no nosso corpo é a base de proteínas. Então, o RNA é extremamente importante. Já o DNA vai ser aquela molécula, então, que nós já falamos antes, que está lá no cromossomo, a fita longa do DNA. Ela é uma molécula que transmite as informações genéticas que estão das espécies, vai passar para cada um dos descendentes, de pai para filho, tudo através do DNA. Temos aqui algumas diferenças. Como vocês podem ver, tem diferença estrutural. No RNA, nós temos uma fita simples. Ele é composto somente de uma fita. Enquanto no DNA é uma fita dupla, formando essa hélicezinha. Há uma diferença também nas bases nitrogenadas. Enquanto no RNA, o RNA ele é composto pelas seguintes bases: a citosina, a guanina, a adenina e a uracila. No DNA, nós temos a citosina também, a guanina também, a adenina também, mas nós temos a timina no lugar da uracila. Aí, como funções, eu já falei anteriormente, mas o DNA, ele armazena o material genético, enquanto o DNA é responsável pela síntese de proteínas. Então, nós falamos dos genes, mas existem o que nós chamamos de genes alelos. Os genes alelos, eles ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. E eles estão envolvidos na determinação do mesmo caractere. Por exemplo, nós estamos vendo aqui cromossomos homólogos. O que são os cromossomos homólogos, né? São os cromossomos que estão aos pares. Nós temos lá os 23 pares, e o primeiro par é formado por 2 cromossomos que são do mesmo tamanho. Um cromossomo que veio lá do pai e um cromossomo que veio lá da mãe. Esses são cromossomos homólogos. Nesses cromossomos, nós vamos ter no mesmo locus os genes alelos. Aqui, no exemplo, nós vemos, por exemplo, cor do olho. Tá ali, na mesma altura. Esses genes, eles vão sempre ocorrer aos pares. Cor do olho, tipo sanguíneo, vai aparecer sempre nos 2 cromossomos. O que aparece num, aparece no outro. E eles podem ou não determinar a mesma característica. Os genes que determinam a cor do olho num cromossomo que veio da mãe pode determinar que o olho seja azul, enquanto o que veio do pai pode determinar que seja castanho.
Aí nós temos que ver qual vai predominar, qual gene vai ser dominante. Aqui nós temos os genes que são homozigotos e heterozigotos, que embora eles se localizem no mesmo locus e atuem na determinação do mesmo caractere, eles não são necessariamente idênticos. Que era o que eu estava falando, pode um ser para o olho azul e um ser para o olho castanho. Nos genes alelos homozigotos, quando os alelos para uma determinada característica são iguais. Esses alelos eles são sempre representados por letrinhas. Nos homozigotos, as letras vão ser sempre iguais. Por exemplo, azão, azão ou azinho, azinho. Enquanto nos genes alelos heterozigotos, quando os alelos para uma determinada característica são diferentes. Por exemplo, azão, azinho. Sempre representado pelas letras. Quando vocês forem ver mais para frente sobre os cruzamentos, vocês vão usar muito isso. Talvez fique um pouco mais fácil de vocês entenderem. Mas o que vocês têm que entender aqui é que os genes alelos homozigotos são as letrinhas iguais. Azão, azão, azinho, azinho. E os genes alelos heterozigotos é do azão, azinho. Como nós temos aqui nesse exemplo da figura. O primeiro par aqui é um homozigoto. Bezão, bezão. Os outros dois, bezão, bezinho, bezinho, bezão, são heterozigotos, porque as letrinhas são diferentes. E por fim, nós temos bezinho, bezinho, também homozigoto. Aí embaixo aqui vocês veem dominante recessivo. O que seria isso de dominante recessivo? Os genes alelos dominantes, eles nos mostram que a presença de um único alelo dominante é suficiente para que uma característica seja manifestada. Pode ocorrer nos homozigotos ou nos heterozigotos. Eles são representados sempre pelas letras maiúsculas. Por exemplo, azão, azão ou azão, azinho. O gene dominante, então, é sempre pela letra maiúscula. Enquanto os genes alelos recessivos, a característica deles só vai ser manifestada quando eles ocorrerem em homozigotos. Homozigotos de letras minúsculas, como, por exemplo, o azinho, azinho. Nesse esquema aqui embaixo, nós temos o cromossomo de origem materna e o cromossomo de origem paterna. E os genes alelos que estão presentes neles. Aqui nós vemos que tanto no cromossomo materno quanto no paterno tem azão, azão. Isso vai ser, então, um homozigoto dominante. Azão, azão. Mesma letra e as duas maiúsculas. Nos genes alelos ali do Vzão, Vzinho é um heterozigoto, porque é diferente. É um V maiúsculo e um V minúsculo. Enquanto no último Fzinho, Fzinho é um homozigoto recessivo, onde as duas letras são minúsculas. A característica ali no heterozigoto, do Vzão, Vzinho, a que vai ser dominante entre as duas é a do Vzão. Para falar um pouquinho sobre o que seria o fenótipo e o genótipo, eu trouxe aqui essa imagem para ficar mais claro de vocês entenderem. Vocês vão ouvir falar muito sobre fenótipo e genótipo. E o termo fenótipo, ele é usado para designar as características externas, morfológicas, fisiológicas e comportamentais de um indivíduo. Então, de maneira geral, nós podemos dizer que o fenótipo ele é referente principalmente à aparência do indivíduo. O que nós podemos enxergar é o fenótipo. Enquanto o genótipo, ele é a constituição genética de um indivíduo. Vai ser determinado pelo conjunto dos cromossomos, que vai ser herdado lá do pai e da mãe. Está relacionado, então, aos genes alelos dominantes, azão, azão, e aos recessivos, azinho, azinho. Aqui nessa imagem, com o exemplo dessa flor, nós podemos ver aqui, por exemplo, o fenótipo é o quê? É a cor da flor. O fenótipo é o branco e o fenótipo é o roxo. Enquanto o genótipo é o par de alelos que vai determinar essas cores. Flor roxa, Wzão, 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 Wzinho. Por que o Wzão, Wzinho é roxo também? Porque o Wzão é um alelo dominante. Ele domina, é ele que vai prevalecer.
E o Wzinho é um alelo recessivo. Então, quando a gente tem só os alelos recessivos, que seriam homozigotos recessivos, aparece a cor branca. Então, o roxo e o branco, fenótipo, Wzinho, que são os alelos, é o genótipo, é a constituição genética do indivíduo. Dito isso, vou deixar um vídeo para vocês assistirem, um videozinho, uma animação curtinha, para vocês verem, retomar um pouco de tudo que a gente viu aqui na aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que a aula seja proveitosa, e eu agradeço pelo tempo de vocês, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão legal que é a genética com vocês hoje, e espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Tchau, tchau, obrigada!